Essa é a parte 2 do vídeo que a gente acabou de lançar recentemente, tá aqui no card, ó, só clicar. Se você não assistiu a parte 1 ainda, você não vai entender nada do que a gente tá falando. Então primeiro assiste esse daqui, depois vem para esse. Na parte 1 a gente falou sobre o histórico do autismo, como que ele surgiu, enfim, algumas informações que explicam por que tem tanta desinformação ainda sobre autismo hoje em dia. Agora eu vou falar para vocês o que é certo, o que a gente tem de melhores práticas para autismo. Começando pelo aumento de incidência. Todo mundo percebeu que, ultimamente, tem muito mais gente sendo diagnosticado com autismo. Tem gente que até diz que autismo é uma bolha, que autismo tá virando modinha, que todo mundo quer ter autismo, mas não é nada disso. O que a gente tem de evidência do porquê desse aumento são algumas possíveis explicações. O somatório delas provavelmente é a verdade, mas a gente não tem como garantir que todos esses elementos sejam verdadeiros. Precisariam de muitas pesquisas demográficas, estatísticas, para isso ser comprovado. Mas são todas boas respostas, que indicam que, possivelmente, é isso mesmo que está causando aumento na incidência. Para vocês terem ideia, o último dado do CDC também, que é essa instituição dos Estados Unidos que faz pesquisas relacionadas à saúde e tudo mais, é tipo o Ministério da Saúde dele. Mostrou que lá nos Estados Unidos a prevalência é de uma criança com autismo a cada 36. Essa média não está muito diferente dos dados globais que a gente tem. Apesar de serem menos precisos, a gente tem por exemplo, aqui no Brasil, uma ideia de que mais ou menos 1 ou 2% da população tem autismo, que dá por volta dessa mesma média, de 1 a cada 36 crianças mais ou menos. Mas a questão é que esse número é bem diferente do último dado que tínhamos, né? No CDC, em 2018, eles tinham publicado que era uma criança a cada 44, então já teve um aumento considerável. Esse aumento não é porque as crianças estão sendo diagnosticadas erradas, ou que o autismo está virando uma modinha. A gente até sabe que tem profissionais, na verdade, que agem de má fé, mas isso não explicaria um aumento demográfico tão grande. Não é como se todos os médicos tivessem desaprendido a dar diagnóstico de uma vez só. Esses argumentos de má fé, de má profissionais, pode explicar uma realidade local, mas uma realidade global é muito difícil. Então o que é que a gente tem de evidência, na verdade, que pode explicar esse aumento global? Primeiro, conscientização. Muita gente mais hoje em dia fala sobre autismo. Hoje em dia, se você for no interior das cidades brasileiras aqui e falar o termo autismo, as pessoas sabem o que é. Antigamente isso era visto como um monte de nome pejorativo. Hoje em dia não, as pessoas entendem que é uma condição neurobiológica, que tem que buscar diagnóstico e acompanhamento. Então existe muito mais pessoas falando sobre isso. Aliás, tem um estudo da PubMed que está aparecendo aqui na descrição do vídeo, é só você clicar que vai estar lá embaixo, que mostra um dado interessante. Em 2020, pela primeira vez, a prevalência de autismo foi mais alta entre crianças dessas minorias, negras, hispânicas e asiáticas. Então em 2020 foi a primeira vez que a incidência dessas populações, que são maioria populacional no mundo, né? Se você, por exemplo, somar China e Índia, dá quase metade do mundo. Então era meio incompatível que a metade do mundo, basicamente, não tivesse metade dos autistas, por exemplo. A gente sabe que não existe autismo ligado, por exemplo, a uma etnia específica ou uma localidade específica. O autismo é uma condição global, é uma condição de neurodesenvolvimento. Mas a invisibilidade desses povos, ou a pobreza, o afastamento das práticas científicas adequadas faziam com que essa população fosse subdiagnosticada. Hoje em dia, essa população tem mais diagnóstico. Meio que o que a gente já esperava que fosse um cenário mais correto probabilisticamente, agora está comprovado, porque os estudos para essa população também estão chegando. Além disso, como terceiro fator importante, tem a chegada do DSM-5, que é o manual diagnóstico mais recente que temos. A versão revisada dele é agora, de 2023. DSM-5-TR. No DSM-5, sem ser esse TR, no primeiro de todos, ele englobou várias condições que antes eram chamadas de modos diferentes, por exemplo, o próprio Asperger, transtorno de Asperger, como eu chamei, ele foi incluído dentro do transtorno do espectro do autismo. Então, várias outras condições foram englobadas dentro do TEA. Acabou que muita gente que tinha outros diagnósticos foi diagnosticado com TEA, que agora é o termo mais correto, que engloba todo esse espectro. A gente tem aí uma mudança de diagnóstico também, que faz com que mais gente se encaixe dentro desse transtorno. Perceba que em nenhum momento o modismo precisa ser a resposta para dizer que por que as pessoas com autismo estão sendo mais diagnosticadas. Sempre a gente tem que partir por explicações lógicas e evitar esses achismos ou populismos que só afastam a gente da realidade. Falando sobre as causas do autismo, já sabemos que o autismo é majoritariamente genético. Tem alguns genes que já são mapeados como possivelmente, tendo alterações nesse gene, a pessoa possivelmente vai ter diagnóstico de autismo. Porém, não significa que a presença desse gene alterado faça com que a pessoa realmente tenha autismo. Autismo é uma condição clínica, não adianta só a diferença genética. A pessoa tem que manifestar isso em forma de comportamento, pensamentos, ações. Então, mesmo que você faça algum exame epigenético, que faça um mapeamento genético ali, se você tem algum gene alterado especificamente, não indica que você tem autismo, tá? Autismo é uma condição clínica. Ela é diagnosticada por um médico, um neuropediatra, um psiquiatra. Então, não é só um exoma ou um cariótipo que vai te dizer se você tem autismo ou não. Isso tudo depende de uma condição clínica. Já tem alguns genes que estão possivelmente ligados ao autismo, como eu falei. Tem o SHANK3, tem o SCN2A, o CHD8 e ADNP. Todos esses 4 genes, eles já têm alterações que são mapeadas e ligadas ao autismo. Mesmo assim, uma criança que tenha os 4 genes alterados ou uma criança que não tenha nenhum desses genes alterados pode ter autismo. Como eu falei, tudo é uma condição comportamental de como os sintomas que a gente vai ver aqui nesse vídeo ainda
aparecem, como a criança manifesta esses sintomas e se traz prejuízo para ela ou não. Além desses 4, mais de 100 genes estão ligados ao autismo, mas em menor escala ou ainda de modo incipiente. A cada dia, novas pesquisas vão achando novas alterações genéticas. Geralmente, a combinação dos genes do pai e da mãe fazem com que a criança apresente os sintomas de autismo. Então, por exemplo, um pai que não tem autismo e uma mãe que não tem autismo, mas já tem, por exemplo, ambos, alguns genes ou outros alterados, quando eles acabam tendo um filho, o bebê pode acabar nascendo com a soma desses 2 genes alterados, e aí a somatória desses genes pode fazer com que a pessoa tenha autismo. O que a gente tem de mais recente no indicativo dos estudos é que algo entre 80% e 90% dos casos de autismo são genéticos. 60% seriam herdados, aproximadamente 60%, ou seja, a pessoa recebeu os genes de alguém que já tinha autismo, seja do pai ou da mãe. Outros 15% a 30% são mutações de novo, que a gente chama de mutações espontâneas, que ocorrem durante o processo gestacional, onde o bebê vai se desenvolvendo, o feto ali vai crescendo, desenvolvendo a replicação das células e tudo mais. E outros 10% a 20% ali seriam de causações ambientais. Alguns medicamentos a gente já sabe que está ligado ao autismo, como por exemplo o ácido valproico, que é vendido como valproato de sódio, que é um medicamento geralmente usado para esquizofrenia, tem o nome comercial de Depakene. A grávida não pode tomar Depakene, senão já está ligado a condições de autismo. É feito um balanço ali de custo-benefício, mas geralmente o médico manda interromper o uso de Depakene se você está prestes a engravidar ou se você já descobriu gravidez. Deficiências de ácido fólico são causações ambientais também que podem estar fazendo com que o aumento da incidência ocorra, né? Tá ligado também ali a deficiência de ácido fólico. Muitas outras condições, como alimentação, poluição, mas isso tudo ainda são estudos incipientes. Não existe ainda um causador ambiental fixo para essas condições ambientais globais. O que a gente sabe hoje em dia são as condições medicamentosas, uso de substâncias como drogas, álcool, cigarro. Na gravidez também está ligado à possibilidade de desenvolvimento de autismo no bebê. Tudo isso que a gente já sabe que também está ligado a outros transtornos, tá? E não só ao autismo. Os primeiros sinais que o bebê pode apresentar para indicar que ele tem TEL, tá? Esses sinais podem ser percebidos desde o começo, alguns até na amamentação, nos primeiros meses de vida. Alguns são percebidos só mais para frente, quando o bebezinho começa a socializar com outras crianças e tal. Então bora dar uma olhada com calma, né, quais sinais, como ficar atento a eles. Seriam 5 principais: baixo contato visual, perda de habilidades adquiridas, falta de resposta ao nome, pouca ou nenhuma expressão facial e ausência de gestos sociais. Para o baixo contato visual, você pode perceber na hora da amamentação. Tem alguns bebês que até mesmo nem olham para a mãe, não conseguem manter o contato visual com a mãe quando estão se amamentando. Ou quando você bota a cara na frente dele, vai interagir com ele, o olhar dele parece meio perdido, ele não consegue muito olhar no seu olho. Esse é um sinal clássico já conhecido. Sobre a perda de habilidades, tem alguns bebês que vão desenvolvendo naturalmente, como eu falei, parecem um desenvolvimento neurotípico, que aí depois de certo tempo, por alguma poda neural ou alguma outra condição, acaba perdendo o repertório. Então o aluno estava adquirindo habilidades e acaba deixando de fazer certas coisas que sabia. Essa é uma condição também comum no autismo, e as pessoas costumam chamar de autismo tardio. Falta de resposta ao nome também é muito típico, né? Algumas famílias até relatam que às vezes parece que seu filho é surdo, que não responde. Ah, eu falo com ele nem me escuta, ele não olha pra mim. Essa é uma outra condição também que é muito comum. Até mesmo responder pra sons. Eu faço um barulho perto do bebê, o bebê não olha. Então ele não vira o corpo, procurando ali aquele sinal. Que apesar de ser um barulho, ou apesar de ser alguém chamando o nome dele, é um sinal social. Responder ao seu próprio nome, saber que estão falando com você. Essa é uma dificuldade social, que é um dos critérios diagnósticos do autismo que a gente vai ver. E a pouca expressão facial e os gestos sociais envolvidos, né? Pode ser porque o bebê seja pouco responsivo aos sinais sociais. É muito comum que bebezinhos, quando você esteja brincando com ele, a mãe tá brincando ali, fazendo brincadeirinha, fazendo barulhinho, ele fique sorrindo, olhando, fique mexendo a boca, tentando fazer uma imitação ou outra. E a gente já sabe que isso é comum no desenvolvimento neurotípico. Para o desenvolvimento neuroatípico, principalmente para o TEA, essa condição não está presente ou está presente de modo muito fraco. Lembrando que esses sinais, eles podem sinalizar que a pessoa tem autismo, mas, novamente, pode ser que uma pessoa com autismo não tenha nenhum desses sinais reconhecidos facilmente. Cada pessoa com autismo é diferente e tem um histórico de desenvolvimento também diferente. O diagnóstico precoce é muito importante, né? E ficar de olho nesses sinais também é muito importante, porque quanto antes você sabe, mais você pode fazer intervenção precoce. Você pode, por exemplo, levar seu filho para fazer Denver ou terapia ABA, que são as terapias que têm mais evidência em intervenção precoce. Terapia ABA pode ser feita, inclusive, até na vida adulta, né? Denver está mais relacionado à intervenção precoce. Mas ABA pode ser feita mesmo se seu filho tiver um diagnóstico tardio, ou se você já é adolescente, adulto ou idoso e quiser um acompanhamento, a terapia ABA pode te acompanhar por todo esse período. Por fim, vamos dar uma olhada nos critérios diagnósticos do DSM-5, versão revisada, o que tem de mais recente para diagnosticar autismo. São duas condições que acabam se ramificando em subcondições. A primeira, a gente vai falar, a primeira das duas condições, é o déficit persistente de comunicação social. Para eu dizer que um aluno tem déficit persistente de comunicação social para o diagnóstico de autismo,
tem que estar presente essas 3 condições necessariamente. O aluno tem que ter deficiência na reciprocidade socioemocional. O que é isso? Dificuldade, por exemplo, em iniciar, manter conversa. Então tem que ter uma dificuldade aí. Segundo, tem que ter déficit em comportamento comunicativo não verbal. Isso pode envolver falta de contato visual, pode envolver alguns outros sinais de comportamentos não verbais. Por exemplo, responder a um bate aqui, outras coisas do tipo. Também contam com esse critério. E o aluno tem que ter dificuldade em desenvolver, manter e compreender relacionamento. Ajustar o comportamento de acordo com o contexto, ou demonstrar geralmente afeto ou carinho com o pai ou com pessoas que é mais próximas. Então ele tem que ter alguma dificuldade nesse sentido. O modo que ele vai apresentar essa dificuldade, né, a pessoa com autismo vai apresentar, varia muito de pessoa para pessoa. Cada um pode apresentar de maneiras diferentes, mas tem que ter 3 dessas alterações. E o outro critério de diagnóstico é os padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesse ou atividade. Tem que ter 2 desses 5 critérios que eu vou listar aqui. Movimentos motores estereotipados ou repetitivos, por exemplo, flapping nas mãos, como eu sugeri, que é aquela mão agitada, balançando assim. Algum tipo de estereotipia vocal, como a ecolalia, né? Aquele aluno que fica falando as mesmas palavras repetindo de modo incessante, né? Ou que fica falando algum sonzinho especificamente repetido mais vezes. Insistência em rotina ou adesão rígida a padrões de comportamento. O aluno quer fazer tudo sempre do mesmo jeito, é inflexível em relação, por exemplo, à mudança do caminho na cidade, de como ele vai chegar até a escola, por exemplo, ou coisas assim. Interesse fixo ou intensamente focado, muitas vezes anormal em intensidade ou foco. Ou seja, o aluno tem aquilo que a gente chama de hiperfoco. Ele é muito focado em uma coisa só e acaba perdendo interações em outras coisas por esse hiperfoco. Não é só ele ficar hiperfocado, mas ele também perdeu o interesse por outras atividades, ou querer sempre fazer tudo do mesmo jeito, de acordo com aquele foco. E por fim, reações sensoriais incomuns, como por exemplo as defesas sensoriais. O aluno chega em um ambiente muito iluminado e tapa o olho porque está muita luz. O aluno chega em um ambiente muito barulhento, tapa o ouvido porque está muito barulho. Tudo isso são reações sensoriais. Tendo 3 dificuldades das sociais que eu listei e 2 dificuldades dos padrões repetitivos e restritivos que eu mostrei, o aluno tem diagnóstico. Existem outras condições diagnósticas que a gente chama de fenótipo ampliado, mas isso não vai ficar para esse vídeo, senão vai ficar muito extenso. Mas de modo geral, a ideia é que você entenda agora, após esse vídeo, como que o autismo é categorizado, quais são as condições que envolvem ele e como que ele é visto agora de modo mais recente do DSM-5, versão revisada. Bem, é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo, a gente faz mais vídeos explicando cada um dos assuntos. Eu não cheguei nem perto de esgotar as possibilidades de intervenção para o autismo ou de diagnóstico para o autismo. A gente pode continuar fazendo vídeos sobre isso, caso vocês se interessem. Deixa o like e se inscreve no canal, gente, por favor. Não custa nada para vocês, mas ajuda muito a gente. O YouTube vai mandando esse vídeo para mais gente. Você vai ajudar as pessoas que talvez não conheçam o nosso canal a ter acesso a esse conteúdo. É muito bacana essa atitude que você pode fazer pela gente e ajuda demais. Também segue a gente nas outras redes, a gente tem Instagram, tem TikTok. A gente posta vídeo nessas redes sociais, todo dia um vídeo novo. Segunda a sexta a gente produz conteúdo relevante para o TikTok e para o Instagram. Então para cada uma dessas redes tem lá conteúdo novo todo dia, de segunda a sexta. E aqui no YouTube sai um vídeo longo por semana. Você tá vendo esse? Com certeza tem muito mais vídeos que você ainda não viu que você pode assistir. Por fim, a gente tem o nosso blog, centroincentivo.com.br. Lá a gente posta um artigo por semana, artigos sobre temas relevantes que vocês pedem, às vezes até aqui no YouTube. A gente está sempre produzindo de acordo com o que vocês pedem. Vocês quem são os nossos chefes, você quem dá as nossas diretrizes. Bem, eu acho que isso é tudo. Eu espero vocês numa próxima e até mais.